Fernanda, eu sou médica, mineira, sou mãe da Maitê e madrasta da Aira. Gosto muito de explorar e de conhecer novas culturas, novas pessoas, sou curiosa da vida e pesquisadora dos mistérios da natureza. Eu sempre tive um sonho de ser médica, desde criança, até que quando eu finalizei os estudos da escola, eu consegui entrar numa excelente faculdade de medicina, a UFMG, Faculdade Federal de Minas Gerais, que era um grande sonho para mim também. Durante a faculdade de medicina, eu gostava muito de estar em tudo, de fazer estágio, monitoria, pesquisa, publicar artigo científico. Mas chegou uma hora assim que a sobrecarga de funções e de estudos e de falta de tempo mesmo para mim, para dançar, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer na época. Eu entrei em crise, eu tive um momento de extrema crise, de ter síndrome de ansiedade generalizada, comecei a ter acessos de pânico. Eu percebi que uma das coisas que me incomodavam muito era que a faculdade me ensinava a dar remédio, a medicalizar. Então foi ficando um pouco sem sentido para mim. Além disso tudo, a faculdade era muito competitiva. Então eu me vi extremamente ansiosa. Nessa época eu tinha um estilo de vida muito doentio mesmo, que me adoecia, né? Eu estudava muito, virava a noite estudando e não tinha tempo livre para poder ser eu, né? Fazer outras coisas. Eu percebi que a medicina não me definia, não podia me definir. A medicina era uma parte de mim. Então, nessa época, eu comecei a procurar outras coisas para fazer além daquilo. E surgiu um estágio de intercâmbio para a Polônia. E nessa viagem para a Polônia, eu comecei a ver foi a primeira vez que eu viajei, então eu comecei a ver outras culturas, outras pessoas. Além disso, nessa época eu também fazia um estágio de medicina intensiva, que foi muito chocante para mim, porque nas UTIs, né, a gente lida o tempo inteiro com morte. A morte é algo recorrente. E nós não sabemos lidar com a morte. Nossa sociedade ocidental definitivamente não sabe lidar com a morte. Então, nesse momento, eu me deparei com muitos pacientes que, pela primeira vez na vida, pensavam no que tinha sido suas vidas, se tinha valido a pena ou não. E eu via pessoas que estavam ali fragilizadas, que sabiam que ia morrer, e que arrependiam de ter tido uma vida extremamente materialista. E foi daí que começou esse despertar meu para entender que existem outros caminhos, tinha que ter outra forma de viver dentro dessa profissão. E quando eu me formei, eu já sabia que, apesar de ter tido uma ótima formação, que eu era nerd mesmo, mas eu percebi que não era aquilo, eu não queria ficar competindo para ser melhor, eu não queria entrar numa residência e me matar. Então, foi ali que eu entendi que eu precisava de outras formações também. Por mais que eu tinha uma formação técnica muito boa, eu precisava de uma formação de vida, sabe? Eu precisava de experiência, de gente, de povo, de cultura, que eu não tinha. Eu formei muito nova. Eu trabalhei um pouco e meu sonho era, nessa fase aí, meu sonho era viajar o mundo, era dar uma volta ao mundo, eu sonhava com isso. E daí, quando eu me formei, eu falei, eu vou trabalhar um pouco, vou juntar um dinheiro, vou ajudar meus pais a fazer tudo que eu tenho que fazer e vou viajar. Vou realizar esse sonho também. E aí pus uma mochila nas costas, sozinha, na cara e na coragem, e fui viajar a lugares mais diferentes, exóticos. Então nessa viagem eu fiz Oriente Médio, e aí que eu comecei a sair patricinha, como diz minha mãe, voltei hippie, né? Eu fiquei um tempo com os beduínos na Jordânia, no deserto da Jordânia, sem nada, sem eletricidade, sem nada para fazer mesmo, assim, só aquela experiência mesmo de estar num ambiente natural, tendo que lidar comigo mesma, tendo que lidar com o tédio, tendo que lidar com a vida, como ela é, né? E depois disso eu fui para a Índia, foi uma jornada, essa viagem foi uma grande jornada de espiritualidade, de despertar de consciência. Então na Índia eu conheci o Ayurveda, outras formas de medicina, conheci a meditação, comecei a meditar, fiquei um tempo num ashram lá de meditação.
Mas depois disso fui para o Nepal, fui para a Tailândia. Então, assim, foi uma longa jornada de espiritualidade. Passei também em Jerusalém, fiquei com famílias, fiquei na casa de pessoas. Comecei a ficar em casas de povos tradicionais, de pessoas que eram tradicionais daqueles lugares. E aquilo foi, assim, simplesmente fantástico na minha vida. Eu voltei completamente transformada e querendo experimentar o Brasil. Eu percebi que eu não conhecia o Brasil. Então, quando eu voltei, eu me embrenhei em povos tradicionais brasileiros. Fiquei um tempo no Xingu, com uma etnia indígena, Yaulapiti. Foi aí que eu me apaixonei pelas plantas medicinais, pelas plantas do Brasil, pela medicina da terra, da natureza. Me embrenhei aqui em Paraty com os caiçaras, quilombolas. Fiz uma viagem também de Kombi, num projeto social com umas amigas daqui de Paraty até a Bahia. E lá a gente passou por assentamentos sem terra. Então, assim, nesse tempo, eu não sabia muito bem onde ia dar isso, mas a minha curiosidade, eu sabia que eu precisava de experiência de gente, de povo. Então, assim, eu não sabia onde ia dar isso na medicina. Nessa época eu estava muito em crise com a medicina. Eu não acreditava na medicina que eu aprendi, que eu sabia fazer, porque eu ainda não sabia fazer outra, eu não sabia onde procurar essa informação. Então, eu só vivia e ia atrás dessas informações. Então, eu li Darcy Ribeiro, fui conhecer o povo brasileiro, entender sobre essas realidades para saber lidar com todo tipo de gente, de situação. Então, depois de um tempo, eu percebi que eu precisava ter ferramentas, estudar ferramentas que me ajudassem nessa medicina que eu acredito. Mais natural, mais orgânica, que respeita o indivíduo como um ser integral, né? Que respeita o indivíduo como um ser que tem uma história, que tem uma mente, uma alma, um espírito, que já passou por traumas, enfim, né? Que tem uma realidade completamente diferente da minha. Então eu fui estudar Ayurveda, fui estudar ginecologia natural, porque meu público é basicamente feminino, inclusive para me curar também, né? Acho que tudo isso que eu estudei também é para me curar. Fui estudar fitoterapia, mais formal, a Ayurveda puxou também para estudos de genética, que eu me apaixonei também, nutrição, nutrologia. Então, assim, eu precisei agregar ferramentas para eu poder fazer essa medicina que eu acredito e continuo estudando. É uma jornada de vida, eu acredito que isso é uma longa jornada, que não termina aqui, não vai terminar até o dia que eu morrer. Mas hoje eu ressignifiquei essa profissão, que é tão maravilhosa, tão linda e tem um poder incrível de transformar a vida das pessoas. Então a gente tem um impacto muito positivo, a gente pode influenciar de uma forma muito positiva e não só pensando em doença, pensando em promover a saúde, a alegria, a felicidade, qualidade de vida. A saúde vai muito além da gente não ter dor, não ter sintoma. Saúde é um estado de plenitude e é isso que eu acredito. Então hoje eu consegui ressignificar minha profissão, estou super tranquila, hoje eu estou em um estado mais tranquilo, tem 10 anos que eu me formei. Então foram muitos anos de crise e de negação, mas cada vez mais eu estou mais satisfeita com o caminho que eu estou conseguindo levar essa profissão, que eu amo tanto e que sempre foi meu sonho. Essa foi um pouco da minha história. Acompanhe meu trabalho nas redes sociais, porque teremos mais vídeos com conteúdo rico em medicina natural, fitoterapia, plantas medicinais, ayurveda, ginecologia natural e tudo mais que possa te inspirar para ter uma vida com mais saúde e mais felicidade.